E aí, você sabe quais são as características que diferenciam um bom planilheiro de uma pessoa que não sabe nem o que está fazendo com o Excel aberto? Eu separei aqui 9 características que, na minha opinião, diferenciam os bons planilheiros dos maus planilheiros. E na minha opinião, você deveria assistir esse vídeo até o final. Se por acaso você não consegue aprender Excel de forma alguma, ou acha que as suas planilhas, seus projetos em Excel não ficam bons, pode ser porque você não tenha uma dessas características que eu vou falar aqui no vídeo. Bom, se você não me conhece então, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel e Power BI aqui da Ação Treinamentos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas características que, na minha opinião, moldam um profissional que trabalha com Excel. Algumas características que eu pude observar dos meus alunos ao longo dos anos que eu estou dando aula e que, por conta de uma coisa ou outra, os impede de se tornarem grandes profissionais no Excel. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever aqui, isso ajuda bastante. Clica no like também para espalhar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, porque pode ser que você tenha um colega aí que acha que sabe de Excel, mas não tem uma dessas características e por conta disso ele não chega no teu nível. Em nono lugar eu coloquei comunicação. E por que comunicação? E aqui é de todas as formas, principalmente na planilha. Não adianta nada você construir uma planilha que seja funcional, que ela resolva um problema, apesar de resolver o problema ser a parte mais importante, se você não conseguir comunicar aqueles dados. Essa premissa vem muito da parte de análise de dados, que a gente trabalha muito lá dentro do Power BI, como, por exemplo, o storytelling de dados. Mas, voltado para o Excel, era tão importante quanto. Então, colocar um gráfico bem feito, colocar uma tabela bem feita, uma maneira clara de construir uma fórmula. Além disso, eu acredito que a comunicação também é muito importante, principalmente quando você está construindo em conjunto aquela planilha com um colega de trabalho, por exemplo. Não adianta nada vocês não saberem se comunicar entre si para entenderem qual que é o próximo problema que vocês querem resolver ali dentro, porque senão vai cada um nadar em lados opostos e aí nada se resolve. Então, se você quer se tornar ainda melhor no Excel, construir melhores projetos, comece a trabalhar pela comunicação. Eu tenho certeza que vai te ajudar e muito. Em oitavo lugar, eu deixei a criatividade. E por que criatividade? Muitas vezes, quando você está resolvendo um problema para o seu chefe, para o seu colega de trabalho, para um cliente, muitas das vezes nem ele sabe o que ele quer naquela planilha. Então, cabe a você interpretar aquele problema, isso já entra um pouco da comunicação que a gente acabou de falar, e depois desenvolver uma planilha que seja fácil, que tenha usabilidade, né? Que o nosso cliente consiga utilizá-la e que se surpreenda com aquilo. Então, seja criativo na hora de construir suas planilhas. Em sétimo lugar, eu deixei a curiosidade. E por que a curiosidade? Bom, como todo mundo sabe, ou se você não sabe, vai saber agora, o Excel ele tem mais de 400 fórmulas. E pelo menos eu não conheço ninguém que saiba essas 400 fórmulas, que domine as 400 fórmulas. Então, pode ser que existam fórmulas que você ainda não conhece que resolvem o problema que você está passando de uma maneira muito mais fácil. Então, você tem que ser curioso para ir buscar essas fórmulas, esses recursos do Excel que você ainda não conhece. E eu acredito que a curiosidade ela é importante para qualquer coisa que você esteja aprendendo, porque a partir da sua curiosidade você vai buscar por coisas novas e assim você vai resolver os seus problemas. E conforme você vai aprendendo mais coisas, você vai conseguir resolver vários outros problemas de formas diferentes. Então, se você está aprendendo Excel, se você quer ir muito longe no seu aprendizado de Excel, não deixe de ser uma pessoa curiosa. Em sexto lugar, eu selecionei a praticidade. E por que a praticidade? Eu já vi muita gente por aí falando que realmente domina muito o Excel, que é muito bom nessa ferramenta, baseado em uma grande fórmula que ele constrói lá com 10, 15 linhas de fórmula, ou então por um gráfico muito rebuscado, ou até uma planilha muito grande. E, na verdade, na minha opinião, eu acho que o tamanho de uma fórmula ou um gráfico com muitas variáveis não te torna um melhor planilheiro do que outras pessoas. Na verdade, eu acho que o difícil é fazer fácil, né? Se você consegue resolver o problema de uma forma muito mais fácil, com uma fórmula, duas fórmulas, um gráfico, dois gráficos, isso te torna realmente um bom planilheiro. Porque, guarda essas palavras, difícil é fazer fácil. Se você abrir o VBA, fazer muita coisa ali que vai gastar horas e horas do seu tempo para resolver um problema simples, que você poderia resolver de uma outra forma, simplesmente para mostrar para o seu colega, para o seu chefe, para o seu cliente, que você domina a ferramenta, isso não te torna melhor que outra pessoa. Então lembre sempre disso, seja prático. Em quinto lugar, eu selecionei raciocínio lógico. E por que raciocínio lógico? Bom, é muito importante que você consiga
traduzir o problema da linguagem natural. O que seria essa linguagem natural? A linguagem nossa do dia a dia, o problema que seu cliente passou para você, que seu chefe passou para você, e traduzir isso para dentro da linguagem do Excel. Ou seja, para dentro de uma função C, para dentro de um PROC-V, para dentro de uma tabela dinâmica. Então você precisa ter um pouquinho de raciocínio lógico, e aqui eu não quero falar da matemática, inclusive esse é um grande tabu que existe entre as pessoas que vão começar a aprender Excel, que acham que é necessário ter um vasto conhecimento em matemática, em lógica, para começar a aprender Excel. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entretanto, para você melhorar cada vez mais o seu trabalho, para você se tornar um profissional cada vez melhor, é importante que você tenha sim um pouco de raciocínio lógico, para você conseguir traduzir os problemas da vida real, digamos assim, para dentro do Excel. Quais fórmulas vou utilizar? Eu vou precisar utilizar VBA? Não vou. Vou precisar linkar aqui um pouquinho de XML? Não vou. Enfim, raciocínio lógico para interpretar esses problemas da vida real para dentro do Excel. Em quarto lugar, eu selecionei organizado. Ser organizado eu acho que vai te fazer bem para qualquer área da sua vida, e no Excel principalmente. Olha, aqui na Ação a gente dá consultoria também para as empresas para melhorar algumas planilhas, e de verdade, as planilhas, muitas delas que a gente pega para melhorar, não são planilhas ruins, com fórmulas erradas, com peso excedente, peso desnecessário. Na verdade, são planilhas que estão 100% desorganizadas, ok? Tem uma tabela do lado da outra que não faz sentido nenhum, muitas cores que acabam só atrapalhando ao invés de ajudar. Então, na minha opinião, hoje, o que faz a tua planilha ficar ruim é a desorganização dela. Então, por favor, seja organizado na hora de construir as suas planilhas. O que é banco de dados? Deixe em uma planilha. O que são análises gráficas? Deixe em outra planilha. O que são realmente tabelas? Deixe em outra planilha. O Excel disponibiliza aquelas abas ali embaixo para você organizar o seu documento. Então use e abuse. Não deixe várias coisas misturadas na mesma planilha. Isso só vai fazer com que você se perca e que outra pessoa que vai utilizar a sua planilha não saiba nem por onde começar. Então, seja organizado. Número 3, estude teoria. Bom, entramos aqui então no nosso top 3 e vamos entrar já com polêmica, Normalmente eu sempre pergunto para os meus alunos ou para outras pessoas que querem começar a aprender Excel, se eles acham que, e inclusive uma pergunta para você, deixa aqui nos comentários se você concorda ou discorda comigo nessa parte. Você concorda comigo que é mais importante no processo de aprendizado do Excel estudar a teoria ou praticar? Deixa aí. Na minha opinião, sempre foi estudar a teoria, tá? É lógico que a prática tem uma parte muito importante no processo de aprendizado de qualquer ferramenta, não só do Excel. Entretanto, na minha opinião, estudar a teoria é muito importante. Por quê? Não adianta nada você praticar a função C 10.000 vezes. Não adianta nada você praticar o PROC-V 10.000 vezes. Se você mudar alguma vírgula do problema, ou então você não conseguir interpretar o problema da linguagem natural, como eu disse, o problema que o seu chefe traz para você, não adianta nada você ter praticado tudo isso. Você precisa realmente estudar a teoria para saber o que cada função faz, o que cada argumento dentro dessas funções fazem e cada ferramenta do Excel faz também, para só assim você conseguir interpretar e resolver o problema que você está passando, e você vai utilizar o Excel para resolver esse tipo de problema. Então, eu acredito até hoje, e eu falo isso para os meus alunos aqui no nosso curso, a gente estuda muito interpretação, muita teoria, para quando chegar algum problema que não faça parte desse mundo que você está acabando de aprender, quando você pega um curso, e agora eu não estou falando só da Ação não, tá? Quando você pega qualquer tipo de curso, o professor ele teve um zelo em preparar o curso com alguns determinados tipos de problema. Entretanto, se você não estudou e não aprendeu aquela teoria de uma maneira correta, quando vier um problema um pouco diferente desse, você infelizmente não vai conseguir executar. Então, estude teoria. Top 2, atenção. E aí, eu acho que isso não é só para iniciantes, mas também para quem já está no intermediário e lá no avançado. Quando você está construindo fórmulas grandes, ou até mesmo escrevendo várias fórmulas próximas que fazem parte de um mesmo projeto, é comum que você erre uma vírgula, erre uma aspas, erre um parênteses, qualquer outra coisa desse tipo, e que vai atrapalhar toda a sua função, vai dar um erro no final, e aí você vai se frustrar se você tiver construído uma fórmula muito grande e falar, putz, agora aonde que está esse erro aqui? Por mais que o Excel te indique ali no final aonde está aquele erro, pode ser que você se perca um pouco. Então, no processo de construir qualquer coisa dentro do Excel, tenha muita atenção. E o nosso top 1 fica com
interpretação. E de longe, na minha opinião, interpretar, eu já falei sobre interpretação em algumas características anteriores, mas o que eu sempre percebo dos meus alunos é o seguinte: dentro do nosso curso tem uma parte onde eu coloco desafios reais, ou seja, problemas que eu tirei de empresas que a gente dá consultoria e coloco para os alunos resolverem. Então eu coloco um problema, né, de uma forma aberta, genérica, sem um ponto de exclamação no final, né, que não fique muito característico com os exemplos de livro que a gente chama, e o aluno simplesmente lê e fala: poxa, mas e agora? Que função que eu vou utilizar aqui? Por onde eu começo? Então, interpretar, seja um problema, que já é uma pergunta feita, que ele já te joga direto na função que você quer, ou até para interpretar os problemas da vida real. Se você tem vontade de prestar consultoria em Excel, VBA, Power BI ou qualquer outra ferramenta que envolva resolver problemas da vida real, a principal característica que você tem que ter, na minha opinião, é a questão de interpretação. Interpretar o que o chefe está pedindo, interpretar o que o seu cliente está pedindo, para conseguir só assim entregar um projeto que realmente resolva o problema do seu cliente. Bom, e aí? Concorda comigo em alguma dessas características? Não concorda em nada? Eu quero ouvir de você se eu deixei passar também alguma característica que você acha que é importante. Então, por favor, não deixe de escrever aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui nesse botão que está aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, porque muito material como esse está por vir ainda. Então, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo.